Boa noite, a gente vai dar continuidade ao nosso módulozinho de fenômenos ópticos e hoje a gente vai falar sobre a refração da luz. E aí a gente vai começar com uma parte bem conceitual que é de muita importância para a gente poder entender mais à frente as consequências desse fenômeno. Então, a gente viu que na reflexão da luz, o raio luminoso batia numa superfície de separação, por exemplo, o espelho, que tem um alto poder refletor, e continuava se propagando no mesmo meio, sem mudar nenhuma das suas características. Então, continuava lá tendo, principalmente, a mesma velocidade de propagação. O que acontece é que no fenômeno da refração, o raio luminoso ele vai mudar de meio de propagação. Por exemplo, ele pode estar se propagando do ar para a água, do ar para o vidro, do vidro para a água ou da água para o vidro. Então, quando o raio luminoso ele muda de meio de propagação, a principal consequência disso é uma alteração na sua velocidade de propagação. E é isso que define o fenômeno da refração. Muitas das vezes nós ficamos preocupados, ao falar de refração da luz, em olhar o desvio do raio luminoso. O desvio do raio luminoso ele é apenas uma consequência, porque eu posso ter uma incidência do meu raio perpendicular à minha superfície, que mesmo assim a refração da luz vai estar acontecendo. Por quê? Porque eu vou ter meios diferentes. Meios de propagações diferentes vão gerar, então, velocidade de propagação diferente. Então, isso é o que caracteriza a refração da luz. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí a gente vai lá. Bom, imagina que você tem um raio luminoso, ele ao mudar de meio de propagação, ele vai alterar a sua velocidade, e se ele estiver formando um ângulo de incidência com a reta normal, então está aqui o meu raio incidente, o meu ângulo de incidência, ele é o ângulo formado entre a minha reta normal, lembra que é uma linha imaginária, uma reta imaginária que forma 90 graus com a minha superfície, então ele é definido entre o raio incidente e a reta normal, e quando ele muda de meio de propagação, ele passa para o meio 2, ele então agora passa a ter lá um ângulozinho de refração. De novo, o desvio de um raio luminoso, ele é apenas uma consequência, porque você pode ter uma incidência perpendicular, ou seja, você pode ter um ângulo de incidência igual a zero, um ângulo de refração igual a zero, e mesmo assim você vai estar tendo refração acontecendo, beleza? Bom, agora, por que o raio luminoso, por que a luz, ao mudar de meio de propagação, por que ela muda a sua velocidade? Bom, porque tem alguma coisa que, entre aspas, segura ela, que bloqueia ela. E aí a gente pode falar que a grandeza física que realiza esse bloqueio, que faz o raio luminoso diminuir a sua velocidade, é o que a gente chama de índice de refração. O índice de refração vai medir, na verdade, a oposição oferecida por aquele meio à passagem da luz. Quanto maior é o índice de refração, mais difícil a luz vai passar naquele meio. Quanto menor é o índice de refração, mais fácil a luz vai passar naquele meio. Então a gente pode pensar assim, o índice de refração absoluto. Então o índice de refração absoluto, a gente calcula ele fazendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio no qual o raio luminoso, a luz, está se propagando. Bom, a velocidade da luz no vácuo ela tem um valor definido, é uma constante. Vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou então 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. E essa velocidade ela é considerada uma velocidade máxima. Nada se move mais rápido do que a luz ao se propagar no vácuo. Beleza? Bom, a gente faz uma aproximação dizendo que a velocidade da luz no vácuo é igual à velocidade da luz no ar. Beleza? Logo, o índice de refração do vácuo vai ser aproximadamente igual ao índice de refração no ar. E aí é que está. O menor índice de refração na natureza é o índice de refração no vácuo. Por quê? Porque nesse meio ele vai ter a velocidade máxima.
E como a velocidade máxima é C, é como se eu estivesse fazendo a razão de C sobre C. Então, C sobre C vai me dar um índice de refração igual a 1, que é o menor índice de refração medido na natureza. Qualquer outro meio de propagação, que não seja o vácuo ou aproximadamente o ar, vai ter índice de refração maior do que 1. Beleza? Bom, e aí a gente pode olhar para o índice de refração e para a velocidade de propagação nesse meio como sendo grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior for o índice, menor vai ser a velocidade. Ou seja, quanto maior for o índice de refração, a luz vai passar com uma dificuldade maior por aquele meio. Então, a sua velocidade de propagação vai diminuir. Agora, se eu tiver um meio cujo índice de refração ele é menor, então a luz vai passar com uma maior facilidade. Então, a velocidade de propagação vai ser maior. Tudo bem? Bom, eu posso até desenhar um gráficozinho disso, né? E tentar discutir um pouco dos meios de propagação. Então, eu sei que a velocidade máxima, a velocidade limite que a gente tem aqui, é justamente a velocidade da luz no vácuo, c. E como n e v são relações inversamente proporcionais, são grandezas inversamente proporcionais, eu posso desenhar um gráficozinho que é definido por uma hipérbole. A gente tinha falado isso lá, aqui na Física 1, justamente quando a gente discutiu um pouquinho lá sobre o estudo dos gases, naquela lei de Boyle, onde que a pressão e o volume eram inversamente proporcionais, né? Então é como se eu tivesse uma função y igual a 1 sobre x. E isso define para mim uma curvazinha chamada de hipérbole. Então eu posso olhar para isso daqui, para o n e para o v, então para o índice de refração e para a velocidade de propagação, como sendo essa hipérbole. É claro que à medida que a velocidade da luz vai aumentando e, consequentemente, o índice de refração vai diminuindo, mais fácil a luz vai estar passando no meio, beleza? Eu posso dizer, a gente vai ver daqui a pouco, que uma das características que eu tenho de olhar para um meio de propagação em relação a outro meio de propagação é falando da refringência. Então, quanto maior for a velocidade da luz no meio, mais refringente vai ser esse meio, beleza? Ou seja, mais fácil a luz vai passar por ali. E à medida que eu vou fazendo a leitura ao contrário, né, olhando para a velocidade, aonde a velocidade vai diminuindo, logo o índice de refração vai aumentando, repare que cada vez mais esse cara aqui vai se tornando maior. É claro que isso daqui vai explodir. Quando eu falo vai explodir, vai para um valor muito grande. É porque eu estou me aproximando de um meio opaco, beleza? Ou seja, de um meio no qual a luz não se propaga. Tudo bem? Isso, quanto maior o índice de refração, né? E menor a velocidade. Tudo bem? Tranquilo? Bom, o que a gente tem que ficar atento aqui, né, nessa discussão inicial? É que o índice de refração absoluto ele é extremamente importante, porque ele vai medir aqui na refração se o meio ele facilita a passagem da luz ou se ele dificulta a passagem da luz. Existe um outro meio de... uma outra maneira de eu falar do índice de refração, que é o chamado índice de refração relativo. É quando, na verdade, eu relaciono dois meios de propagação. E é o que a gente vai falar agora. Então, vou dar uma apagada aqui para a gente poder discutir esse índice de refração. Então, o índice de refração relativo, é quando eu olho para dois meios, né? Então, eu vou primeiro olhar para a relação N2,1. Então, eu estou olhando aqui, né, para o índice de refração do meio 2 em relação ao índice de refração do meio 1. Então, o N2,1 aqui está me discutindo isso. E aí eu posso escrever assim, né, o N2,1. O N2,1 ele vai ser o N2 sobre o N1. E se a gente for substituir, né, então é a razão entre os índices absolutos, né, os índices de refração absoluto. Se eu for substituir isso daqui por C sobre V, então ficaria assim, né, C, o N2, C sobre V2,
Então, ó, C sobre V2 sobre C sobre V1. Então, a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio 1. Então, aqui. E aí, fazendo aquela brincadeira, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que a gente tem aqui é isso, né? É C sobre V2. Então, vai ficar C sobre V2. Vai ser igual não, né? Vezes, perdão, a V1 sobre V2. Sobre C. E aí, ó, eu cancelo C com C, né? E tenho, então, que o índice de refração relativo também pode ser dado em termos das velocidades de propagação. E não somente em relação aos índices de refração absoluto, né? Então, eu posso ter o índice de refração relativo em termos do índice de refração absoluto. Então, o N21 é N2 sobre o N1. Ou eu posso ter o seguinte, eu posso ter o índice de refração N21, o N2 em relação ao N1, como sendo o V1 sobre o V2. Então, a velocidade de propagação do meio 1 sobre a velocidade de propagação do meio 2. Bom, por que eu falei do índice de refração relativo, né? Eu falei do índice de refração relativo entre dois meios, porque ele aparece evidente na segunda lei da refração. Assim como a reflexão regular ela apresenta duas leis, aqui a refração também vão apresentar duas leis. E a primeira lei da refração é, de novo, uma lei, como a gente está falando de óptica geométrica, é uma lei puramente geométrica. Então, leis da refração. Eu vou usar o desenho inicial ali para a gente discutir isso. Então, aqui nas leis da refração, a gente tem lá como primeira lei muito igual ao que a gente tinha na reflexão. Então, ele diz, ó, o raio incidente, então, ó, o raio incidente, eu vou abreviar, né, o RI, a reta normal, então, ó, o raio incidente, a reta normal, e quem é a reta normal, né? Aquela linha imaginária que forma 90 graus com a superfície. E o raio refratado, agora não é mais o raio refletido, né? É o raio refratado, são coplanares. O que é ser coplanar, né? Lembra, é estar contido no mesmo plano, que era igualzinho à primeira lei. Então, a primeira lei da refração e a primeira lei da reflexão, elas são iguais. E a segunda lei da refração? A segunda lei da refração, ela diz o seguinte, que a razão entre o seno do ângulo incidente. Então, ó, o seno, a razão entre o seno do ângulo incidente e o seno do ângulo de refração, isso daqui tem que ser igual a uma constante. E essa constante é justamente o índice de refração relativo entre os meios. Então, o meio 2 e o meio 1. Então, isso daqui tem que ser uma constante. A segunda lei da refração, ela é expressa de uma maneira mais tradicional do que essa daqui, que é pela chamada lei de Snell-Descartes. E a lei de Snell-Descartes, ela é assim, ó.
N1, que é o índice de refração do meio 1, vezes o seno do ângulo de incidência, tem que ser igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Então tá aqui, ó. Esse cara aqui é a maneira mais tradicional da gente expressar a segunda lei da refração, e a gente chama isso de lei de Snell-Descartes. Então, na maioria das vezes, a gente vai sempre procurar, detalhe, né? Só quando tiver desvio do raio luminoso, a gente vai procurar usar a lei de Snell. Caso contrário, se não tem desvio, a gente só vai olhar para os índices de refração de cada um dos meios e tentar procurar qual é a velocidade de propagação nesses meios. Beleza? Se tem desvio, eu uso a lei de Snell. Se não tem desvio, eu vou tentar encontrar uma outra maneira. Beleza? Tranquilo? Bom, de posse disso, acho que a gente pode olhar para algumas questões do material da aula de hoje. Você me empresta aí que eu estou sem ela. Pior que você vai ficar sem, né? Queria fazer uma questãozinha lá, que seria a questão número 2 do nosso material. E aí eu vou aproveitar e vou apagar aqui, que daqui a pouco a gente vai fazer outro desenho. Então deixa eu apagar aqui. Então, como exemplo, eu vou fazer a questão número 2, que discute um pouquinho disso. Então, deixa eu escrever ela aqui. Então, a questão 2. Ele fala assim, ó, o índice de refração da água em relação ao vidro é 8/9. Sabemos que o índice de refração da água é 4/3 e que a velocidade de propagação da luz no vácuo é 3 vezes 10⁸ metros por segundo, podemos afirmar que a velocidade da luz no vidro é... Bom, ele quer saber qual é a velocidade de propagação no vidro. E ele disse para a gente que o índice de refração da água em relação ao vidro é 8/9. Então, ó, a gente acabou de ver o índice de refração relativo, né? Então, como ele disse que é o da água em relação ao vidro, então eu posso dizer assim, ó, o N da água em relação ao vidro, isso daqui é o índice de refração da água sobre o índice de refração do vidro. Tudo bem? Só que ele não disse para a gente quanto que vale esses índices de refração, mas em compensação, ele disse que o índice de que a velocidade da luz, que o índice de refração absoluto da água é então 4/3. E aí, ó, eu sei então que o índice de refração da água é igual à velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz na água. Então, ó, eu sei que esse cara aqui é 4/3, então 4/3 vai ser igual a 3 vezes 10⁸ metros por segundo, dividido então pelo V da água. Bom, eu vou determinar o V da água. Por que eu vou determinar o V da água? Porque eu sei
que o índice de refração relativo eu posso calcular como sendo a razão entre os índices de refração absoluto, ou então eu posso calcular como sendo a razão entre as velocidades de propagação. Então, no caso aqui, seria o V do vidro sobre o V da água. Então, eu estou determinando aqui justamente quem é o V da água. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. O V da água vai ser igual a 3 vezes 10 oitava. Então, vai ficar 3 vezes 10 a oitava, dividido, então, por 4 terços. Né? Isso daqui é a mesma coisa que 9 vezes 10 a oitava, dividido, então, por 4. Tudo bem? Beleza? E aí eu posso substituir lá, porque ele me disse quanto que vale o índice de refração relativo da água em relação ao vidro. Então, da água em relação ao vidro é 8 nonos. Então, isso daqui vai ficar 8 sobre 9 igual. Bom, a velocidade de propagação no vidro, então aqui é o V do vidro. O V do vidro sobre o V da água, que é o que a gente acabou de encontrar aqui, que é 9 vezes 10 a oitava, dividido então por 4, né? Então isso daqui é a mesma coisa que 8 nonos, igual, vou repetir e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então isso daqui vai ficar 4, o V do vidro, então vai ficar 4 V do vidro, dividido então por 9 vezes 10 oitava. Então, ó, o 9 daqui morre com 9 de cá. Quando eu multiplicar cruzado, você vai ter então a velocidade da luz como sendo 8 vezes 10 a oitava, dividido por 4. Então, ó, a velocidade do vidro, da luz no vidro, vai ser igual a 2 vezes 10 a oitava, metros por segundo. E aí, no nosso material, isso corresponde ao gabarito sendo a letra B. Tudo bem? Então, a gente calculou, né, a velocidade da luz. Primeira coisa aqui, a gente viu que o índice de refração relativo da água em relação ao vidro, ele é o N da água sobre o N do vidro, ou então o V do vidro sobre o V da água, como a gente tinha visto aqui anteriormente. Ele só tinha me fornecido o índice de refração absoluto da água e a velocidade da luz no vácuo. Só que eu sei que o índice de refração no absoluto de um meio é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava, dividido pela velocidade da luz naquele meio. Então, a primeira coisa que eu fiz foi determinar, então, qual é a velocidade da luz naquele meio. E aí a gente achou, vale 9 vezes 10 oitava sobre 4. Lembrando que aqui, né, metros por segundo, a gente está vendo a velocidade. E agora eu voltei lá, né? Então, a gente voltou para calcular o índice de refração relativo e, consequentemente, a velocidade de propagação do vidro. Então, ele diz que o índice de refração da água em relação ao vidro é 8 nonos. E que, então, eu vou ter a velocidade da luz no vidro sobre a velocidade da luz na água. Então, fazendo o algebrismo aí, a gente, então, encontrou 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Beleza? Bom, a gente não pode... Deixa eu apagar aqui. Eu vou também fazer aqui, não uma questão que está no nosso material, mas é uma questão que vale a pena a gente discutir, que é como é que eu vou aplicar a lei de Snell, né? Então,
só para a gente ver como é que a gente vai aplicar a lei de Snell. Então, vou deixar aqui como exemplo. Então, exemplo. Você tem lá dois meios de propagação, né? Então aqui você tem lá o ar. Eu vou dizer que aqui você tem um meio qualquer. Vou botar assim, né? Um líquido. E aí você sabe que o índice de refração do ar, ele vale 1. E eu quero aqui determinar quanto que vale o índice de refração do líquido. Então, quanto que vale o índice de refração no líquido? E aí o meu raio luminoso, ele está incidindo não sei se dá para eu melhorar aqui esse raio aqui para a gente poder ver que ele está realmente fechando. Então, ó, vou dizer que o ângulo de incidência é 60 graus e o ângulo de refração, é 30 graus. Então, ó, nesse caso, observa que eu tenho lá o meu raio luminoso sofrendo desvio. Então, eu posso usar a lei de Snell. Então, se eu posso usar a lei de Snell, eu vou lá. Então, ó, o índice de refração do meio 1. Bom, o meio 1 é da onde que o raio está vindo. Então, é o índice de refração do ar. Vezes o seno do ângulo de incidência. Então, lembra que o ângulo de incidência, ele é o ângulo formado entre a reta normal e o raio incidente. Então, nesse caso aqui, 60 graus. Igual ao índice de refração do meio 2, no caso, é para onde o raio está indo, então é o N do líquido, vezes o seno do ângulo de refração, que aqui é 30 graus. Beleza? Bom, o índice de refração do ar vale 1, então isso daqui é 1 vezes o seno de 60. Hã? Esse do ar ou não? Do ar não, sempre 1. Então aqui é raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vai ser igual, então, ao N do líquido, que eu quero determinar, vezes o seno de 30, que vale meio. 1 sobre 2. Então, ó, uma vez isso daqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Esse 2 no denominador some com esse 2 no denominador. Então, você tem aqui que o N do líquido ele é igual a raiz de 3, né? Que a gente pode até aproximar para um valor aí, que é aproximadamente 1,7. Beleza? Ele é aproximadamente 1,7. Então, observa que o índice de refração do líquido é maior do que o índice de refração no ar. Se eu tivesse achado o índice de refração aqui menor do que o ar, estava errado, né? Porque o N menor que eu tenho na natureza é o índice de refração do ar. Beleza? Tranquilo? Bom, o que a gente vai ver agora, na verdade, é algumas consequências que eu tenho na minha refração. Então a gente vai falar sobre refringência e estudar o que acontece com o raio luminoso nessa minha refringência. Então no próximo bloco a gente vai discutir então a consequência na lei de Snell do índice de refração, na mudança do raio luminoso, e também a gente vai ver a questão do ângulo limite, que também é extremamente importante e sempre cai
nos concursos militares e na prova da EA, beleza? Então, a gente já vai voltar.